Quando me sequestram, não é em um beco, não é no meio da noite, não é quando estou só. Quando me sequestram, tenho 13 anos e estou no meio do mercado de peixes de Zifu. Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui em mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Leonela e trago dica de livros para facilitar a tua escolha na hora da leitura, indicando se o livro é bom ou não. E o vídeo de hoje você tem que ficar até o final, porque sim, vou trazer de forma inédita o spoiler do final deste livro aqui. E por que eu vou trazer o final? Nunca contei o final assim 100% para vocês, mas eu acho que é até uma espécie de desabafo. Quando eu revelar se ele é bom ou não, eu conto para vocês. Então fica comigo até o final para não perder nadinha. E As Quatro Vidas de Dayu, da escritora Jenny Tingui Zheng, uma escritora sino-americana, nasceu na China, se criou nos Estados Unidos e é uma publicação da editora Vestígio, 350 páginas. E esse livro foi a minha leitura de novembro, que eu me propus. Tem inclusive um vídeo aqui nesse canal. Você que ainda não assistiu, depois vai lá assistir. Onde eu, em junho, atualizei minhas metas de leitura com mais 6 livros que eu pretendia ler até o final do ano. Coloquei um livro para cada mês, um livro para agosto, setembro, enfim. E esse foi o livro que eu coloquei em novembro. Estamos na metade de novembro e foi uma leitura, gente, já vou confessar aqui para vocês, uma leitura bem arrastada. Levei 15 dias para terminar esse livro e olha que ele nem é tão grande, são 350 páginas. É um livro relativamente médio, mas enfim, dei uma procrastinada nessa leitura aqui. Mas finalmente terminei a leitura de novembro e é um livro bem interessante, mas uma história muito triste, uma história muito trágica, pode-se dizer assim. E a minha escolha por esse livro, acho que lá no outro vídeo eu até falo, mas muita gente falando desse livro, eu fiquei curiosa, eu quis ter as minhas próprias impressões. Inclusive, ele é dito como um dos 100 livros notáveis de 2022 pelo New York Times. Então, assim, dado como um livro notável, eu não podia perder, inclusive não podia deixar de trazer aqui para vocês essa história. Você que ficou curioso, queira ler esse livro, compre pelo link que eu deixo aqui na descrição do canal. Assim você me apoia comprando pelo link do canal, que remete ao site da Amazon. Você não paga nada mais por isso. Então corre lá, aproveite e adquira o seu livro, As Quatro Vidas de Dayu. Você que não gosta de spoiler, queira ler esse livro, fica comigo só até um pedaço. Quando chegar no final, saia desse vídeo porque eu vou trazer o final dessa história. Então, As Quatro Vidas de Dayu foi o meu livro escolhido para novembro, uma leitura arrastada, como eu disse para vocês, mas também fazia tempo que eu não lia um livro físico, um livro impresso, tava com saudade. Minhas últimas leituras foram todas no Kindle e eu adoro ler no Kindle, mas também já estava sentindo falta de estar com o livro na mão, de levar o livro na bolsa. Fica essa dica para você que tem um livro impresso, leve sempre consigo nos seus intervalos de almoço, numa fila de espera. Pegue e leia pelo menos 1 ou 2 páginas, assim você vai dando andamento. Esse livro estava muito arrastado e foi assim que eu consegui terminar. Entre uma pausa e outra, eu lia umas 4, 5 páginas, porque era meu objetivo terminar ele logo para poder trazer aqui para vocês a resenha do que eu achei dessa história. Então vamos a ela! As Quatro Vidas de Dayu vão ser 4 vidas mesmo. A personagem vai passar por 4 situações na vida dela e eu vou contando uma a uma para vocês. Ela vai nascer então como Dayu na China, uma menina que vai ser muito feliz ali na vida dela, com o pai, a mãe,
criada também com a avó, numa casa onde vivem os 4 muito felizes, numa vila pequena de pescadores. E tá tudo muito bem na vida de Dayu, até que um belo dia, quando ela tá com 12 anos, tudo se transforma. Simplesmente ela acorda um belo dia e os pais estão desaparecidos. Os pais desapareceram e ninguém explica para ela o que aconteceu com os pais. Se eles morreram, se eles foram presos, enfim, se eles a abandonaram. Ela fica apenas com a avó e a avó muito misteriosa com a situação do que aconteceu com os pais de Dayu. E diante desse mistério todo, Dayu, para ser protegida, a avó vai mandar ela vestida de menino, vai cortar o cabelo da Dayu, vai colocar uma roupa de menino nela e vai mandar ela sozinha para uma outra cidade na China, que é Zifu, uma cidade maior do que a que ela vivia. Isso para proteger ela dessa situação aí tenebrosa, enfim, misteriosa que aconteceu com os pais. Inclusive vai ter uma parte aqui na história, eu até grifei no livro para lembrar de ler para vocês, que diz o seguinte: esta é a história de uma menina que chegou a Zifu na parte de trás de uma carroça. Então essa menina chega sozinha, vestida de menino, e aí vai ter que escolher outro nome. Dayu já não combina mais. Se ela tá querendo se esconder, se ela precisa se proteger, ela vai precisar escolher um outro nome. E ela vai passar a se chamar Feng, um menino. E ali o Feng vai ficar sozinho naquela cidade, sem ter para onde ir, sem ter o que comer. Vai ficar na rua, desabrigado. Olhem a situação. Essa vai ser então a segunda vida. A primeira é de Dayu, lá feliz com os pais. A segunda vida em Zifu, como Feng. E como Feng, ela vai estar perdida, sozinha na rua, até que ela vai ser acolhida por um mestre, que é um dono de uma escola de caligrafia na China. Ele vai encontrar ela dormindo na porta dessa escola e vai acolher o Feng. Vai deixar ele morar naquela escola em troca de limpar a escola, vai dar um abrigo para ele e ele vai limpar a escola e vai também aprender um pouco dessa técnica da caligrafia chinesa. E o Feng vai inclusive se apaixonar por essa técnica, vai ser assim a sua inspiração de vida, seu sonho quando crescer. Ele quer ser um mestre também nessa arte. E acolhido nessa escola, ele vai se sentir muito bem, vai se sentir protegido e vai trabalhar. Os dias vão se passar, ele vai aprendendo a técnica da escrita, até que um belo dia ele vai estar de folga e tudo muda novamente na vida dele. Ele vai estar num mercado, ali um mercado de peixes, olhando o movimento, olhando para os peixes, com a intenção de, quem sabe, pegar um peixe e sair correndo. Mas nessa intenção, os comerciantes olham para ele e imaginam que ele é um trombadinha, que ele vai roubar. E aí vão querer atacá-lo. No momento que os comerciantes querem atacá-lo, ele vai ser protegido por um homem, que o Feng vai ver como um salvador, porque, puxa, ele está num momento ali de sufoco e vem um homem e o protege. Então ele vai ver esse homem como salvador, mas na verdade esse homem vai sequestrá-lo. Esse homem viu ele sozinho e viu que era a deixa perfeita para o sequestro, para o negócio dele. O que é o negócio desse homem? É sequestrar meninas chinesas para enviar a um bordel. E é isso que vai acontecer com Feng. Ela vai ser sequestrada, ela vai achar que o cara salvou ela, vai se revelar menina, e aí depois, quando ela se vê, já é tarde demais, ela já está num quarto lá, aguardando para ser enviada aos Estados Unidos. E é aí que começa a terceira vida de Dayu. Em São Francisco, na Califórnia, ela vai parar num bordel, onde ela vai se chamar Peone. E esse bordel, ele é assim um dos melhores bordel da cidade,
De dia funciona como uma lavanderia e à noite as meninas são expostas numa vitrine para serem escolhidas para passar a noite pelo homem que as escolher. Então, assim, é uma situação terrível para Peone, Dayu, Feng, que seja, que é virgem, estar nesse ambiente sendo tratada como uma mercadoria. Mas ainda bem que a gente tem a quarta vida para ela, porque a Peone vai conseguir fugir do bordel. E aí você pensa, que maravilha, o pior já passou, mas eis que o pior ainda está por vir. A quarta vida de Dayu vai ser como Jacob Lee. Ela vai conseguir fugir do bordel, mas para se sentir mais protegida, ela vai voltar com uma identidade de menino, de homem. E resolve escolher outro nome, agora não quer mais ser Feng, vai ser Jacob Lee. E de Jacob Lee ela resolve criar um plano para poder voltar para a China. Só que antes disso ela precisa de dinheiro, precisa se estruturar melhor, porque não é assim dos Estados Unidos ela voltar para a China. E ela vai parar numa cidadezinha que é em Pierce Idaho. E é aí que a história vai finalizando. Nessa cidade, ele de Jacob Lee vai trabalhar para uns comerciantes chineses também. Ela não revela a sua identidade. E ali ela vai se encontrar com o trabalho e projetando esse sonho de um dia voltar e assumir a sua identidade de menina de Dayu. E é isso que você vai torcer por ela. Você vai torcer que ela finalmente consiga voltar para a China, que ela finalmente consiga se revelar, deixar de ser um menino e assumir a sua identidade, que ela possa encontrar a sua avó, que ela possa encontrar felicidade. É isso que eu esperava para essa história. Mas eis que o final é trágico, é um final decepcionante. Então você que não quer spoiler, já se desconecte, mas você que queira saber o final, fique comigo. Antes, não esqueça de se inscrever nesse canal. E você que já é inscrito, muito obrigada pela sua inscrição. Deixa aquele like para eu saber que você gosta de me acompanhar. E antes de revelar o final dessa história, eu quero dizer que sim, esse livro é bom. Apesar desse final decepcionante, eu avaliei com 3 estrelas. Eu estava na dúvida, confesso para vocês, se ele seria um livro bom ou se eu avaliaria como um livro ruim. Mas não, e eu vou contar tudo isso para vocês agora. Avaliei como um livro bom, 3 estrelas, mas o final é decepcionante. Porque o que vai acontecer com Dayu? Ela não vai voltar para a China, ela não vai nem chegar a se revelar menina, ela não vai cumprir os seus sonhos, ela não vai conseguir realizar os seus sonhos, porque ela vai ser assassinada de forma trágica. Ela vai morrer de forma muito trágica. É muito triste, muito decepcionante esse final. E não vai haver uma redenção para Dayu. Não vai haver uma felicidade. Ela vai ser assassinada e é aí que termina a história. Assim, sem esse final, eu que gosto de histórias felizes, me senti muito frustrada. Foi um banho de água fria. Você, não sei se assim como eu, também é dos finais felizes, deixa aqui nos comentários para eu saber. Mas livros como esse, O Caçador de Pipas, A Natureza da Mordida, que trazem finais que o sonho dos personagens não se concretizam, me deixa muito chateada e me deixa com aquela sensação de algo inacabado. E essa história foi assim, frustrante, como o Caçador de Pipas, como A Natureza da Mordida. Inclusive, deixe aqui nos comentários que outro livro que você leu e que te frustrou também, assim como eu me frustrei com o final dessa história. E aí, por que eu não avaliei como um livro ruim, já que eu me frustrei, achei decepcionante esse final, essa morte trágica de Dayu? Foi porque quando chegar ao final do livro e você se deparar com esse final chato, com esse final trágico,
você não feche o livro, você leia. Eu sempre leio tudo até o final. Por exemplo, aqui vem a nota da autora, eu leio até os agradecimentos. E aí eu terminei a história e fui ler a nota da autora. E vou ler um trecho aqui para vocês. E é aí que eu avaliei então o livro como bom. Ela diz o seguinte: em 2014, meu pai voltou de uma viagem a trabalho pelo noroeste dos Estados Unidos, com uma história interessante. Ele estava passando por Pierce, Idaho, quando viu uma placa memorial de um enforcamento chinês. A placa mencionava que 5 homens chineses haviam sido enforcados ali por justiceiros pelo suposto assassinato de um proprietário de loja branco da região. Meu pai perguntou muito sério se eu poderia escrever para ele a história que solucionaria aquele mistério. Então, é por isso que eu achei um livro bom, apesar desse final trágico, porque ele tem um fundo histórico, ela se baseou em algo real. E a realidade nem sempre é mágica, a realidade nem sempre vai ter finais felizes. Então ela se inspirou num final trágico. Ela, ao começar a escrever essa história, já tinha esse final. Então já estava previsto que haveria esse enforcamento desses chineses, porque houve uma época nos Estados Unidos muito preconceito contra os chineses, teve muito massacre, enfim, aconteceu, isso é histórico, e ela quis escrever sobre isso, sobre essa placa que o pai encontrou. E aconteceu, né, esse enforcamento chinês, só que eu achei assim, ela pegou esse final e ela podia ter, sei lá, transformado em alguma coisa melhor do que simplesmente essa realidade dura e crua para Dayu, que na verdade só teve sofrimento desde os seus 12 anos, desde que os pais sumiram, só sofrimento. Para você que ficou curioso, vai trazer o desfecho de como os pais de Dayu morreram também, ela vai descobrir, mas assim, é sofrimento atrás de sofrimento, porque quando ela foge lá do bordel, você pensa, puxa, agora ela vai se dar bem, agora vai ter uma parte boa nessa história. E aí vem algo muito pior. Então foi por isso que me decepcionou, mas é bom por conta desse fator histórico. A história é isso aí, a gente não tem como mudar. Mas, como eu disse, é uma inspiração. Ela se inspirou numa situação que aconteceu, mas é uma ficção, tá, gente? Inclusive, o que resume a vida de Dayu nesse livro, eu até grifei, que eu achei linda essa parte, que diz assim: na verdade, resiliência é algo simples, é saber quando insistir e quando abrir mão. Foi o que aconteceu, então, com os sonhos de Dayu. Ela insistiu, mas houve um momento que ela aprendeu a abrir mão. Deixe aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou dessa história, se você também se decepcionou aqui como eu. Quero um livro que não vai te decepcionar, uma história fofinha. Já assiste esses outros 2 vídeos aqui, histórias de romance bem levinho, para te curar dessa tristeza. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!